Declaro aberta a 15ª sessão ordinária do segundo período de reuniões ordinárias do terceiro exercício do mandato da 17ª legislatura. Convido o vereador, primeiro secretário, Vinícius, para fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Vou ler aqui a carta Romanos 1. Romanos 1, 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, que me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Amém. Vinícius. Tem. Passamos para a leitura e aprovação das atas. 10ª sessão ordinária, primeiro período de reuniões ordinárias, terceiro exercício de mandato da 17ª legislatura. Aos 10 dias de junho de 2019, na sala das sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 16ª sessão ordinária. Coloco em discussão. Votação. 16ª sessão ordinária aprovada, em única votação. 8ª sessão extraordinária, primeiro período, terceiro exercício de mandato, 16ª legislatura. Aos 19 dias de junho de 2019, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, às 14 horas, teve lugar a início a 8ª sessão extraordinária do primeiro período. Coloco em discussão. Votação. 8ª sessão extraordinária é aprovada em única discussão e votação. Passamos para o expediente. Então, passo para fazer a leitura para o primeiro secretário, Vinícius Ferreira. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, ofício da Associação Casuco Pro Talento. Vimos por esta agradecer a nobreza dos componentes desta Câmara, elegendo-me cidadã honorária desse município no qual faço parte há quase meio século, acumulando bem-querenças. Mais do que mérito, vejo no altruísmo dos senhores vereadores estímulo para continuar minha jornada, procurando aprimorar as futuras ações para dignificar tão honroso título. Aproveito essa ocasião para estender um convite aos senhores e seus familiares para assistirem o espetáculo de final de ano que as crianças da musicalização irão apresentar no dia 4 de dezembro, às 14 horas, no Espaço Casuco. Continuando atividades de dezembro, faremos um bazar no dia 7 e 8 de dezembro, sábado e domingo, com produtos doados pela Receita Federal, que recebemos graças ao empenho do digníssimo promotor público de Campina Grande do Sul, Dr. Tacílio Sacerdote Filho. Contando com a costumeira atenção de Vossas Excelências, esperamos encerrar esse ano com o coração em júbilo. Atenciosamente, Casuco Acamini, Associação Casuco Acamini. Utilidade Pública, Lei número 668/2019. Leitura do parecer da Comissão Finanças e Orçamento. Parecer às emendas modificativas 01, 02 e 03, 2019,
propostas em relação ao projeto de lei 039/2019 do Poder Executivo, que tramita nesta Casa sob número 072/2019. Súmula. Acrescenta a emenda parlamentar nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal ao projeto de lei 39/2019 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro 2020 e da outras providências. Tratam-se de emendas parlamentares propostas em relação ao projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa no município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro 2020, que foram autuadas sob o número 01, 02, 03 de 2019. A matéria versa sobre o projeto de natureza orçamentária, com espaço especial reservado na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Casa de Leis, destinado a regular a sua tramitação. Dispõe a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 106. Em verbes, artigo 106. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e orçamento anual e aos créditos adicionais, suplementares e especiais serão apreciados pela Câmara Municipal na forma do regimento interno. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na Comissão de Orçamento e Finanças, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma do regimento interno pelo plenário da Câmara. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente poderão ser aprovadas caso, primeiro, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Segundo, indique os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas excluídas que incidam sobre a. Dotação para pessoal e seus encargos. B. Serviços de dívida. C. Transferências tributárias às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. Terceiro, sejam relacionadas a. Com a correção de erros ou emissões. B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. O regimento interno da Câmara Municipal, no capítulo destinado a regular a tramitação da legislação orçamentária, dispõe. Artigo 183. Aplica-se aos projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e orçamento anual, naquilo em que contrariam o disposto neste capítulo. As regras deste regimento, que regula a tramitação das proposições em geral. Parágrafo 2º. Fim do prazo da apresentação de emendas, a mesa as fará publicar. Parágrafo 3º. No dia seguinte da sua publicação das emendas, o processado retornará à Comissão de Finanças e Orçamento, que emitirá parecer sobre elas, no prazo de 5 dias. Parágrafo 4º. O parecer emitido será publicado em 2 dias, devendo o projeto ser imediatamente incluído na ordem do dia. Parágrafo 5º. Aprovadas as emendas, caberá à Comissão de Finanças e Orçamento a elaboração da redação final para o segundo turno. Feitas tais considerações, verificam-se dos autos que a propositura principal, na LOA, deu entrada nessa Casa de Leis em 30 de nove de 2019, tendo sua leitura em plenário na mesma data. Ato contínuo, o projeto foi remetido a esta Comissão de Finanças e Orçamento para atuação nos termos do artigo 184 do Regimento Interno, tendo sido emitido parecer e publicado nos termos regimentais. O projeto de lei fora incluído na pauta da ordem do dia, figurando por 3 sessões ordinárias subsequentes, em 14/10, 21/10 e 4/11, 2019, para o recebimento das emendas na forma constitucional e regimental. Verifica-se que foram apresentadas 3 emendas à propositura principal, sendo anexadas e remetidas a esta comissão, que emitirá parecer sobre elas em análise conclusiva, por ocasião do presente parecer. As emendas apresentadas modificam o projeto de lei para o orçamento 2020, nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal, já acima transcrito. Atendem aos requisitos legais, porquanto indicam a correta destinação, bem como a respectiva dotação proveniente, e não incidem nas vedações da Lei 4.320, de 17 de março de 64. Note-se que as emendas alteram as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Municipal 645, de 2019, bem como o Plano Plurianual 2018-2021, Lei Municipal 521, de 21 de dezembro de 2017. Tal permissivo visa promover as devidas correções nos demonstrativos financeiros que acompanham os respectivos instrumentos, em especial porque
Este Poder Legislativo não dispõe de mecanismo e acesso para promover a adequação propostas pelas emendas, eventualmente aprovadas, ficando assim o cargo do Poder Executivo promover as devidas adaptações, que ficam aprovadas em conjunto com cada emenda apresentada. Diante do exposto, essa comissão manifesta-se favorável em relação a todas as emendas apresentadas de forma igual. É favorável à aprovação do presente projeto de lei com as alterações resultantes de todas as emendas apresentadas. É o parecer. Publique-se no átrio desta Casa e promova-se a leitura em plenário em cumprimento ao disposto do artigo 184, parágrafo 4º do Regimento Interno. Inclui-se imediatamente na próxima pauta da ordem do dia, sala de sessões, 3 de novembro de 2019, presidente da comissão, Anderson Jesus Cardoso, Vinícius Ferreira, relator, e Amarildo Lego Bandeira, membro. Requerimentos. Requerimento 283 de 2019 do vereador Anderson Cardoso, solicitando que seja colocado em prática o projeto Jovem Legislador 2020. Justificativo. Em fevereiro deste ano, apresentamos nessa Casa de Lei o projeto de resolução 01/2019, que cria o concurso do Jovem Legislador, o qual visa a inserção do jovem estudante do ensino médio nas escolas estaduais e municipais de Campina Grande do Sul, a participar, conhecendo e vivenciando as experiências do exercício da cidadania na representação política e da liderança em nosso município, tendo contato com o Poder Legislativo do município e conhecimento de seu funcionamento. Acreditamos ser de elevada importância esta convivência estudantil e, desta forma, solicitamos, então, que essa Casa coloque em execução para o próximo ano 2020, a fim de que possamos exercer mais este ato de cidadania junto aos nossos jovens campinenses. Requerimento 239 de 2019, vereador Anderson Cardoso, solicitando que os estudantes universitários que fazem curso de instituições fora do município sejam agraciados com passe escolar. Justificativa. A grande maioria de nossa população habita em metrópoles e os centros urbanos, grandes, médios e pequenos, sendo que de parcela muito expressiva dessa população reside em periferias de nossas cidades nas regiões metropolitanas. Para essa parcela, o transporte público é imprescindível para o deslocamento das pessoas de todas as idades, para as escolas e universidades. Diante disto, é muito significativo o peso dos custos dos diferentes meios de transporte urbano no orçamento familiar, especialmente nos casos das famílias de renda mais baixa e nos casos das famílias com muitos filhos em idade escolar, já a partir da frequência, as creches até o ensino universitário. Hoje, o acesso à escola em todas as faixas etárias e a qualificação profissional dos jovens adultos deixou de ser uma aspiração apenas dos mais ricos e das famílias de classe média, para se tornar uma preocupação de todas as famílias. Talvez este um dos grandes avanços da sociedade brasileira nos últimos tempos. Nossa solicitação procura desonerar as famílias dos encargos de deslocamento de seus membros, sobretudo nos casos dos jovens universitários, assegurando-lhes as condições mínimas para oportunizar seu estudo superior a estudantes que habitam nossas periferias urbanas, cujos deslocamentos, casa são mais onerosos para o orçamento familiar, na comparação com aqueles que vivem em áreas mais valorizadas em nossos centros urbanos. Estamos convictos que o município reconhecerá a importância da medida que estamos propondo à consideração de nossos colegas nessa Casa. Projeto de Lei 84, de 18 de novembro de 2019, vereador, primeiro secretário, Vinícius Ferreira. Projeto de Lei 84 institui o mês Novembro Azul e a política municipal de prevenção e controle do câncer de próstata e da outras providências. Artigo 1º. Ficam instituídos no âmbito do município de Campina Grande do Sul o mês Novembro Azul, a ser realizado anualmente no referido mês, voltado à promoção de ações educativas para o combate e prevenção do câncer de próstata. Artigo 2º. Fica instituído no âmbito do município de Campina Grande do Sul a política municipal de prevenção e controle do câncer de próstata. Artigo 3º. A política municipal de prevenção e controle de câncer de próstata tem como diretrizes: primeiro, estabelecer ações de prevenção do câncer de próstata visando a promoção da saúde dos munícipes. Segundo, detectar precocemente o câncer de próstata para aumentar a probabilidade de cura e a qualidade de vida do paciente. Terceiro, consolidar e expandir os serviços de assistência oncológica no município. Quarto, promover o desenvolvimento de recursos humanos, de pesquisa e de outras ações indispensáveis à qualidade dos serviços e das ações de prevenção e controle do câncer de próstata. Artigo 4º. Compete ao poder público: primeiro, assistir a pessoa acometida do câncer de próstata
com um amparo médico, psicológico e social. Segundo, estimular por meio de campanhas anuais, em parceria com os órgãos competentes estaduais e federais, a realização de exames para detecção do câncer de próstata na população masculina acima de 40 anos. Terceiro, realizar campanhas institucionais nos meios de comunicação com mensagens sobre o câncer e sobre as formas de prevenção dessa doença. Quarto, apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a prevenção no enfrentamento do controle do câncer e dos problemas relacionados a essa doença, assim como a formação permanente dos trabalhadores da rede de serviço de saúde. Quinto, realizar parcerias com universidades, sociedades civis organizadas, sindicatos, organizações não governamentais no setor de saúde e entidades médicas, para a realização de debates e palestras sobre o câncer e sobre as formas de prevenção e tratamento dessa doença. Sexto, promover ações educativas. Sétimo, estabelecer formas de controle e avaliação do risco do câncer de próstata no município. Artigo 5º, fica estabelecido o prazo de 30 dias para a realização de consultas e exames relacionados ao diagnóstico de câncer de próstata, quando esta for a principal hipótese. Parágrafo único. A concessão dos exames referidos no caput far-se-á mediante a solicitação fundamentada do médico da rede pública. Artigo 6º. O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, contada a sua publicação. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de Lei 85, de 18 de novembro de 2019, vereador vice-presidente Felipe Veiga. Institui o projeto Livro Vivo, no município de Campina Grande do Sul e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Campina Grande do Sul o projeto Livro Vivo, o qual consiste em incentivar a leitura através da disponibilização de livros em locais públicos. Artigo 2º. Será reservado um espaço específico nos locais de atendimento ao público, no qual serão disponibilizados livros de gêneros diversificados. Artigo 3º. Os livros do projeto Livro Vivo serão oriundos prioritariamente de doações. Parágrafo 1º. O poder público deverá incentivar as doações mediante campanhas específicas. Parágrafo 2º. Em caráter complementar, o poder público poderá adquirir exemplares de livros, dando preferência, quando da aquisição, para a literatura nacional. Artigo 4º. O poder público poderá realizar outras ações que visem incentivar a leitura para além do ambiente escolar. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá regulamentar no que couber a presente lei. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Passamos para a ordem do dia. O requerimento 231 de 2019, do vereador primeiro secretário Vinícius dos Santos, solicitando a readequação da cancha de futebol existente no bairro João Paulo. Discussão. Votação. Requerimento aprovado em única discussão e votação. Requerimento 232 de 2019, dos vereadores André Jesus Cardoso e primeiro secretário Vinícius dos Santos, solicitando informação sobre o plano de cargos e salários para os funcionários da educação municipal. Discussão. Senhor presidente, ilustres vereadores, a todos que nos assistem do plenário e das redes sociais, meu boa tarde, ou boa noite. Um requerimento de informação a fim de tentar pôr em discussão e informar a categoria dos servidores da educação quanto ao andamento do plano de cargos e salários, a fim de uma cobrança, e um compromisso a longa data, da gente estar pelo menos colocando a par esta informação para que eles também possam estar cientes do que está sendo proposto, em que nível que está o estudo do plano, se foi vencido, se temos meta para colocar em prática, se poderemos, por exemplo, agraciar a situação das educadoras infantis e de que maneira podemos agraciar a melhora desta profissão que a gente sabe que é pilar no nosso município, no trato com as nossas crianças, no CEMEIS e aí por diante. Então, a gente pediu esse requerimento de informação para que a Secretaria de Educação consiga tentar expor nesta Casa de Leis um panorama desse estudo e a viabilidade
próxima dessa viabilidade que vai ser possível da implantação. Sei que é um estudo complicado, que demanda uma análise profunda do orçamento e impacto do próprio. Nenhum gestor vai querer colocar em risco a finanças do município fazendo algo fora do comum, mas eu acho que essa Casa de Lei, junto à Comissão de Educação que pertenço, junto com o Felipe e o Lucas também, precisa dar uma resposta a essa importante pilar do nosso servidor público, que é o pessoal da educação. Ainda em discussão, senhor presidente. Tenho feito ofícios ao prefeito mais referente ao educador infantil. Tanto é que o requerimento ele diz aqui que é solicitando que seja elaborado. Na verdade, é informação, então. Sim, perfeitamente. Vereador, o que a gente precisa, e ao longo desses anos de gestão, estamos para o 3º ano, a gente está sendo trabalhado esse estudo. Eu, Felipe, Lucas, acho que Vinícius também participou de algumas reuniões com a Secretaria de Educação, dando a organização ou alguns inícios de trabalho deste plano, mas a gente meio que deixou por a elaboração desta empresa que foi contratada para estudar o prazo. Então, a gente precisa de informação da empresa. Mas não só dos educadores, dos professores. Não, dos professores, do plano de cargos salários da educação e dos educadores. Então, a gente precisa quanto aos professores, ele tem acredito que tenha, porque cada 2 anos tem um avanço. Já. E daí aqui eu perguntei para o prefeito, dia 14 de agosto, vai haver o plano de carreiras dos educadores? Daí a resposta do prefeito. Referente ao cargo de educador infantil, foi inserido pela Lei Complementar 12 de 2014, junto à Lei Complementar 7 de 2012, que dispõe sobre os planos de cargos e remuneração do quadro geral de servidores. Ou seja, esta área já possui plano de carreira desde o ano de 2014. Foi a resposta que o prefeito me deu dia 5 de 9 de 2018. 2018 já. Ele falou que já existe o plano. Está a resposta dele, eu não sei o que estou falando, estou lendo um ofício que o prefeito me deu aqui. Boa tarde a todos. É que no ano de 2016, os educadores saíram do quadro da educação e foram... que daí era atendente infantil, daí que passou para educador eles infantil. Eles foram mandados para o quadro de serviços gerais. Isso foi em 2016. Eu acho que passou pela Câmara, inclusive, veio do Executivo. E aí, por isso que eles possuem o plano de cargos e salário, hoje, igual do quadro dos serviços gerais. Só que a reivindicação dos educadores é que... Eles querem ter um avanço, alguma coisa. Eles querem ser passados novamente para a educação. Isso. E para que eles sejam passados para a educação, é necessário que eles tenham um plano de carreira dentro da educação e não mais no quadro de serviços gerais. Então, dessa maneira, eles podem ir para a educação. Até eu questionei isso do prefeito, daí a resposta também, não do prefeito, sim de outras pessoas até falam, que o educador infantil hoje, quando faz um concurso, eles não pedem nem o curso superior, que no caso, se enquadrar na educação, já não vai passar por outras leis. Se mexer só a lei municipal aqui, não passa perante lei estadual ou lei federal. Deveria, então, na hora de fazer um concurso para o educador ter um curso superior lá, de pedagogia, alguma coisa. Hoje, você abre-se um concurso de educador infantil, ele não pede lá curso superior. Se tiver o 2º grau completo, já é o que vale. Então, foi mudado a nomenclatura só, de atendente infantil para educador infantil. E aqui que ficou vago essa parte ali. Se tivessem inserido já nesse período, e se vinha uma lei estadual ou federal, daí talvez acredito que sim. Mas concordo com o requerimento, tem que ter informação sim, porque diariamente a gente é cobrado por professores, por educadores, pelas pessoas em nosso plano, e bolsas, e outras coisas. E acredito que esse é o caminho aí, vindo uma informação, mas que não venha só no papel, né, que seja resolvido também, né. Ainda em discussão, senhor presidente. Então, basicamente, uma das demandas da educação infantil, que é uma demanda, até digo que bem difícil de ocorrer, mas quem sabe, né? A gente ainda não entende muito prontamente, de forma muito conhecida de orçamento e projeção de gasto futuro, né? É a demanda de que a educação infantil voltasse para a pasta da educação, o qual foi retirado por lei em 2016. Então, a gente precisa dessas informações para fim de passá-las para os educadores, para os profissionais de educação,
para que fique sem sombra de dúvida aqui, não só da fala do vereador ou de conversa informal, e sim de uma forma mais formal, através da própria Secretaria de Educação, está explanando aqui nessa casa, penso eu, essas informações mais precisas, mais bem pontuadas, para que avançamos nessa discussão desse plano e futuramente, espero eu, numa melhora do próprio plano. Votação do requerimento 233 de 2019, aprovado em única discussão e votação. No requerimento 233 de 2019, vereador Anderson de Jesus Cardoso, solicitando a manutenção viária na travessa Noraldino Félix Gonçalves, bairro Eugênia Maria. Discussão. Votação. Requerimento 233, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 234 de 2019, solicitando a construção de abrigo para crianças que se utilizam do transporte escolar no bairro Santa Rita. Vereador Anderson de Jesus Cardoso. Discussão. Votação. Requerimento aprovado em única discussão e votação. Requerimento 235 de 2019, vereadores Anderson de Jesus Cardoso e primeiro secretário Vinícius dos Santos Ferreira, solicitando a implantação de equipamento multimídia, computadores e data show nas salas de aula das escolas municipais. Discussão. Senhor presidente, para discutir, é um requerimento que eu acho importante, ele vai de encontro a um requerimento também que o vereador Felipe colocou, que é a criação da Secretaria de Tecnológico no nosso município. A gente, ainda no nosso município, precisa ter um investimento um pouquinho maior nessa parte mais de ponta, no trabalho educacional. Fizemos bastante avanço na questão de estruturas de escolas e CMEs, né? Fora um reconhecimento na parte de salário do nosso servidor da educação, mas esse requerimento vem em contra agora com o material de trabalho que a gente precisa talvez agora pensar nas nossas escolas, que é uma interatividade maior nas salas de aula com ferramentas tecnológicas que agradam o aluno, o educando por si. Então, a gente faz essa sugestão, fazendo em paralelo junto com o requerimento do vereador Felipe, que a Secretaria de Educação olhe com mais carinho, né, num futuro investimento da educação, e que as escolas tenham em suas salas de aula o projetor multimídia e o computador, a fim de que as aulas dos professores possam ser mais dinâmicas, com um enriquecimento de material ali digital, que é o que a gente tem encontrado nas escolas particulares principalmente. Então, a gente quer chegar nesse nível de educação no nosso município. Só para um comentário, Anderson, é triste que a gente precise ficar fazendo, às vezes, esses requerimentos aí, né? Porque as escolas particulares há anos, né, há muitas décadas já têm esses equipamentos, e as escolas públicas não é uma particularidade de Campina, mas é uma realidade da educação pública, tanto municipal quanto a educação pública estadual, que ainda é feito com quadro e giz. E a gente escuta muito se falar por aí, ainda mais hoje em dia, quando todo mundo acha que entende de todas as profissões, e na profissão de professor tem muita gente querendo dar pitaco que não entende nada. Queria dizer que a educação no meu tempo era feita com quadro e giz e funcionava, mas é porque era o que tinha na época, não tinha outros recursos. Você fica feliz porque o teu filho está em uma escola completamente defasada, e a escola pública hoje também cria alunos defasados em relação às profissões que eles vão encontrar por aí. Nós, nas próximas 2 ou 3 décadas, nós vamos ter uma revolução nas profissões. Então, o uso de celular em sala de aula, por exemplo, não se deve proibir o uso, você deve direcionar o uso. Porque o que é o celular se não uma ferramenta de trabalho? O que é o computador se não uma ferramenta de trabalho? E a gente ainda tem escolas só com quadro negro. E isso não pode. Isso as pessoas têm que colocar na cabeça, que
Quando você vai reivindicar qualquer coisa, se você tem filhos, pretende ter, se você quer ficar morando nesse país, se você quer ficar morando nesse município, a primeira coisa que você tem que reivindicar é a educação. E esses equipamentos não ter dentro, ou ter um. Às vezes o professor quer usar e tem que marcar a hora, aí tem que pegar a extensão, aí falta o adaptador, aí falta não sei, aí já era a aula, perde o dia. Se é por exemplo, uma aula de 50 minutos. Então eu apoio esse requerimento, e como você citou o meu requerimento pedindo a criação de uma Secretaria de Tecnologia e Inovação, é justamente por isso, para que a gente busque alternativas. Talvez hoje o data show e os computadores não sejam a melhor alternativa, mas nem isso nós temos. Talvez hoje exista uma tecnologia mais avançada, mais barata, só que a gente não tem mecanismos de avaliar, porque a Secretaria de Educação ela vai ter que, não tem data show, não tem computador em cada sala, vamos comprar, mas talvez hoje não seja. Então, nós sempre estamos atrás, o poder público sempre está atrás, a inovação sempre vem do setor privado, o que eu acho que deve ser assim, só que o atraso menor. O poder público fica muito atrás do privado nisso, muito atrás. Então, eu compactuo com esse requerimento e o apoio. Só para complementar bem rápido, e veja, Felipe, e todos que nos assistem, né? Se nós pegarmos um levantamento dos profissionais da rede pública, eles são excelentes profissionais e muitos deles estão na rede particular. O diferencial que faz com que esse profissional consiga exercer na sua plenitude a capacidade dele é o material didático de apoio que ele tem da particular e não tem da pública, que é histórico, não só no nosso município, mas no nosso estado, e se a gente for Brasil afora, às vezes sala de aula de pau a pique, com o malemar tendo giz para poder escrever. Então, no nosso município, eu acho que chegou a hora de a gente começar a dar um salto para o futuro e começar a implementar pelo menos algumas escolas que o próprio prefeito já assinalou, que quer gradativamente colocar uma ou duas escolas na questão integral. Então, talvez colocar uma ou duas escolas para fazer esse início de teste com um enriquecimento de material de apoio, de multimídia e computador, para que avançamos um pouco mais. Votação. Requerimento aprovado em única discussão e votação. Requerimento 236, 2019. Vereador Anderson de Jesus Cardoso, solicitando que se viabilize o retorno das feiras de ciências nas escolas municipais. Discussão? Talvez um requerimento, novamente, presidente, que já aconteça em algumas escolas municipais, principalmente onde que a equipe pedagógica e a direção tem um olhar carinhoso nessa questão da iniciação científica nos anos iniciais ali, mas eu acho que esse requerimento vem também na questão de reconhecimento destas feiras pelo município, como é o projeto Agrinho a nível estadual e outros projetos por exemplo, de Olimpíadas da Matemática, de Astronomia, em outras esferas federais. Eu acho que a gente precisa implantar no município um programa institucional onde que tem esse reconhecimento por esses trabalhos maravilhosos que são feitos nas nossas escolas, mas às vezes o reconhecimento ele fica muito interno à instituição. Então, no José Eurípides se faz um trabalho, e o Cleverson pontua muito isso às vezes na fala, tem um trabalho maravilhoso lá, Cleverson, mas fica interno na escola porque não tem o reconhecimento ou a chamada divulgação daquilo lá. Eu acho que o poder público pode, e eu acho isso valoroso, não só reconhecer, como premiar essas boas condutas a nível municipal, né? Que futuramente pode ir a nível estadual e federal. Eu não sei, nobre vereador, aí, quanto à Feira de Ciência no Paraná. Você lembra aqui que quando a gente estudava, nós ganhava aqui, ia para Rio Negro, ganhava lá. Nós, como diz, em várias escolas, área norte e outros lugares, nós participávamos e eram sempre vencedores. E o colégio daqui era, os alunos, professores, excelentes sempre. E agora eu não sei, perante o Paraná, se existe a Feira de Ciência, não sei se o nobre vereador chegou a ver isso aí ou não. Não Porque tem. hoje Não só tem tem a Feira do Conhecimento, mas faz interno, entre escolas.
talvez até essa feira de ciência dentro do município, fazer de cada escola e depois dar ideia para depois fazer uma final entre o município para ver, e daí a gente procurar ver se tem perante o Estado para inserir o município de Campina Grande do Sul que voltasse a participar. Só que aquela vez nós era pelo colégio estadual, não pelo municipal, né? Votação. Só para Discussão entra. as feiras, né, que a gente chama de ciências a nível estadual, existe, por exemplo, Ficiências, que é de Itaipu. Então, o município pode escrever qualquer trabalho, mas seria interessante uma preliminar aqui dentro, né, para ver justamente isso que o Cleverson mencionou, né, essa dinâmica. Mas existem sim feiras estaduais, feiras particulares, existem feiras de inovação. Hoje, o nome das feiras é interessante, até acho que são as feiras de inovação. Existem algumas promovidas pelo governo e algumas pela iniciativa privada, que são feiras onde eles lançam uma pergunta, né? Qual que são os desafios da humanidade para as próximas décadas? A alimentação, como alimentar 9 bilhões de pessoas sem desmatar mais, sem agredir mais o ambiente? Como que nós vamos descartar o lixo dessas 9 bilhões de pessoas? Como que nós vamos gerar energia para os 9 bilhões de pessoas? Então, as feiras, elas lançam esses questionamentos e os alunos têm que tentar resolver o problema. Parece audacioso que um aluno consiga resolver, mas de forma simples, às vezes, eles conseguem dar uma ideia, né? E é isso, a iniciação científica serve para isso. Então, eu acho que essas feiras de inovação, as antigas feiras de ciências ou as feiras de conhecimento, elas são super importantes, porque daí sim, a gente vai estar fomentando a criação de alunos que não serão obsoletos no futuro, né? Que são alunos que pensam, que terão talvez uma palavra meio forte, mas que terão uma utilidade, né, nesse mundo. E para que eles tenham essa utilidade, começa aqui, e as feiras de conhecimento são essenciais. Votação. Requerimento aprovado em única discussão e votação. O requerimento 237 de 2019, do vereador Adilson de Andrade, solicitando limpeza externa, conserto de cerca e pintura do prédio da Unidade de Saúde da Canelinha. Discussão. Votação. O requerimento aprovado em única discussão e votação. Indicativo de projeto de lei 17 de 2019. Primeira votação. Da vereadora Ana Carolina. Discussão. Votação. Autoriza o Poder Executivo a criar e implantar o Centro de Referência da Saúde do Homem e da Outras Providências. Indicativo de projeto de lei, aprovado em primeira votação. Indicativo de projeto de lei 18 de 2019. Primeira votação, do vereador Cleverson Antônio Cordeiro da Alprá. Altera a lei municipal número 434, de 10 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura de Campina Grande do Sul, na forma que especifica. Discussão. Se o senhor puder ler a justificativa aí, senhor presidente. Justificativa. Esse indicativo de projeto de lei propõe a reestruturação administrativa da Prefeitura com a nova redação a Secretaria de Esporte e incorpora a Secretaria de Educação, a qual passa a ser denominada como Secretaria de Educação e Esporte. Além disso, extingue-se a possibilidade da Prefeitura Municipal instituir, mediante decreto, até o limite de 2 secretarias de programas especiais ou institucionais, que hoje são Secretarias Especiais de Políticas para a Mulher e a Secretaria Especial de Políticas Públicas sobre Drogas. Tais medidas têm a finalidade de tornar mais eficiente a estrutura administrativa da Prefeitura.
trazendo resultados mais eficazes na execução dos programas e ações do governo, bem como geração de economia aos cofres públicos. Ressalta-se que as atribuições das secretarias especiais poderão ser incorporadas às demais secretarias correlatas através do projeto de lei de reestruturação administrativa da Prefeitura, de iniciativa do chefe do Poder Municipal, do Poder Executivo Municipal. Isto posto, considerando a relevância desta proposição, solicito aos nobres pares a apreciação e a respectiva aprovação do presente projeto de lei. Então, o indicativo é um requerimento melhorado. Eu ia fazer um projeto de lei, mas como é inconstitucional, quando se mexe em orçamento municipal, eu ia fazer emendas no orçamento para o ano que vem. Extinguir a Secretaria de Esporte e juntar a Secretaria de Educação, que nem tem no Estado e diversos municípios, e extinguir a Secretaria da Mulher e extinguir a Secretaria Antidrogas. Ninguém está falando para mandar a secretária embora ou diminuir cargos, porque pessoas que estão lá, algumas são concursadas e outras são a pedido do prefeito, não foi o vereador que indicou. É apenas para seguir o exemplo que o presidente Bolsonaro fez no Brasil, diminuiu ministérios, e o governador Ratinho fez no Paraná, que diminuiu as secretarias, para, como se diz no ditado popular, para enxugar a máquina. O gasto é grande, então está na hora de rever, para depois não ficar cortando coisas essenciais. Às vezes, coisas, serviços de R$1.000 são cortados, mas daí tem secretaria ali, só para dizer que tem um secretário. Não digo a Secretaria de Esporte, que a Secretaria de Esporte trabalha muito bem, mas que se una à Secretaria de Educação. Seria essa a ideia. Em discussão, senhor presidente, eu vou fazer quase toda a fala do Cleverson, as minhas também, mas preciso pontuar, porque o meu voto, Cleverson, vai ser contrário, justamente por essa importante secretaria, que ao longo dos 3 anos, que é a de esporte, ela fez avivar a esperança de um trabalho contraturno em paralelo à educação. Então, eu vi muito frutífera, foi um trabalho junto à nossa campanha eleitoral, que a gente tentaria reativar essa questão da Secretaria do Esporte, porque ela seria um trabalho paralelo com a educação para manter as crianças em contraturno em não estar num desvio de finalidade que não seja o esporte e a educação. Mas algumas secretarias eu concordo que a economicidade ela deve existir, mas por detalhe dessa secretaria em particular, penso que deveríamos botar com muita prudência. Respeito sua opinião, mas só para deixar bem claro aqui, para não tentar confundir a cabeça das pessoas, ninguém está pedindo para acabar com o esporte que está sendo feito, contraturno, é apenas unificar as secretarias. Teria o departamento de esporte, a mesma pessoa, os funcionários lá, mas para enxugar a máquina. Continuaria futebol, continuaria vôlei, o que tiver de esporte continuaria, só unificar a secretaria junto à educação. Em momento algum eu estou falando aqui em acabar com as atividades ou contraturno, é só para criar o departamento de esporte. Poderia ser até o mesmo secretário, o salário praticamente igual, só que para enxugar e para arrecadar recursos fica até melhor. Conversei com o Marcos, que era secretário de Educação aqui, hoje faz parte da Secretaria de Esporte do Paraná. Ele falou, Cleverson, não tem coisa melhor do que ser a Secretaria de Esporte junto com a educação. Verbas federais, verbas estaduais, você consegue bem mais fácil. Quando se fala em educação, o pessoal ajuda mais do que o esporte. Mas, bom, o meu entendimento, vereador, é que, assim, você foi secretário já de governo, sabe mais ou menos que você ter autonomia do trabalho e o planejamento partindo da tua caneta, ela é fundamental. Então, o meu voto é contrário inicialmente. Se o vereador quiser fazer uma emenda supressiva, que caso é possível ainda em segunda votação, terá meu voto de aprovação nas outras secretarias, mas nesse momento o meu voto é contrário. Eu vou acompanhar o Anderson também, Cleverson, por conta da Secretaria de Esportes e da Secretaria da Mulher. Que eu acho que a Secretaria da Mulher ela tem que ser muito específica. Talvez hoje não funcione da forma ideal, mas precisa ser um trabalho específico e separado, porque as particularidades são muito grandes, eu nem vou entrar em detalhes. E a Secretaria de Esportes, eu compreendo a
a ideia é boa, juntar com a educação, por relação à verba da educação ser maior. Mas aí eu acho que a gente vai ter um problema quando a gente pensa no esporte de elite ou no esporte amador. Como se justificaria, por exemplo, a Secretaria de Esportes organizar o maior campeonato que nós temos hoje, que é o campeonato de futebol amador? Porque o departamento de esporte é uma coisa. Agora, a Secretaria de Educação, o departamento de esporte fará parte da Secretaria de Educação, organizando o campeonato de futebol adulto, que hoje é o maior, né? Eu acho que eu vejo que teríamos problemas nisso. Hoje, como é a primeira votação, eu vou votar favorável, mas daí durante a semana eu vou estudar um pouco melhor o assunto. Então, pode ser que na semana que vem o voto seja contrário. Hoje eu vou favorável. Agradeço, mas até converse até com o secretário de esporte, bem teu amigo ali, e veja que é mais viável hoje a unificação. Não é pessoal, não é nada. Eu vejo aí, quanto a Secretaria de Mulher, hoje nós estamos votando um orçamento ali que é só o salário da secretária. Não tem nada para a secretaria, não tem nada. Então, unificaria a Secretaria das Mulheres na Secretaria de Ação Social, Desenvolvimento Social, e a Secretaria de Drogas na Secretaria de Ordem Pública, onde que já tem os guardas municipais, que os guardas municipais poderiam ir nas escolas e dar as palestras ali, fardado, mostrando como funciona tudo. Acho que criaria mais respeito até, politicamente, para o prefeito, seria até melhor. Ainda em discussão, senhor presidente, eu entendo, Cleverson, que a nossa Secretaria de Esporte está desenvolvendo um trabalho muito bacana, está envolvendo muita gente no município e entendo que está indo muito bem. E também hoje vou votar favorável, porém vou fazer as palavras do Felipe, vamos estudar melhor, ver se realmente isso é interessante. Eu entendo que no orçamento não tem alteração, que sendo o departamento, a Secretaria de Educação pode prever suas despesas, porém a caneta do secretário, a decisão do secretário, eu acho que faz a diferença. Mas vamos estudar. Hoje eu sou favorável e vou estudar melhor durante a semana. Por isso que eu pedi a leitura da justificativa para vocês entenderem melhor. Daí, como diz, vocês estudarem. Porque podia até passar batido, como se fosse um requerimento. Requerimento, muitas vezes, a gente nem vê a justificativa. A gente vota achando que é um requerimento. E o indicativo do projeto de lei também é um requerimento melhorado. Não quer dizer que o prefeito é obrigado a fazer ou não. É apenas uma ideia. Votação. O indicativo, projeto de lei aprovado. Sete votos a 2. Então é 6, 5 a 3. Aprovado em primeira votação por 5 votos a 3. Primeira votação, emenda modificativa número 1, 2019, ao projeto de lei número 39, 2019, do Poder Executivo, que tramita nessa casa sob o número 72, 2019. Súmula, acrescenta emenda parlamentar nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal ao projeto de lei número 39, 2019, do Poder Executivo, que estima a receita e fixa as despesas do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para outro exercício financeiro de 2020 da outras providências. Essa emenda modificativa é do vereador Anderson Cardoso, Felipe Veiga, vice-presidente, e primeiro secretário Vinícius Ferreira dos Santos. Discussão? Não, é uma votação. Uma votação. Boa tarde a todos. Só para explicar um pouco essa nossa emenda. Minha, do Anderson e do Felipe, ela acrescenta um valor aí, R$ 72 mil, destinado ao início da execução do programa de castração, né, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ainda temos uma discussão aqui na casa, né, Cleverson, em questão do meio ambiente ou da saúde. Mas como não tem essa previsão nenhuma na Secretaria de Meio Ambiente, fizemos a emenda na saúde. Né? Temos em vista em que está no trâmite de licitação, já entrou na licitação. Até o presente momento, nenhuma empresa, Cleverson, se apresentou para a compra,
né, de R$ 134.633 da unidade imóvel do Castramóvel, né, o qual vocês, junto com o deputado de vocês, lá lutaram para adquirir. Essa emenda, até eu tive uma informação de Brasília, que tem que ser licitada até o dia 30 de dezembro. Caso não seja licitada, dê algum problema, esse recurso vai voltar ao Tesouro Nacional, a gente perde a emenda. Então, de contramão, tivemos uma boa discussão, né, Felipe Anderson, junto com o nosso jurídico. Aparentemente não é uma emenda fácil de fazer. Nós também tivemos que ficar atento quando veio a lei de diretriz orçamentária, que tivesse lá no texto para hoje nós fazer essa destinação do recurso. Uma emenda importante, nós aqui na Câmara que defendemos a causa animal, e em conversa com o prefeito, eu acho que uma das duas ações que ele não conseguiu implantar ainda no governo foi isso, e também a questão da casa popular, né? Ele mesmo, em conversa, sempre tem falado isso, que continua lutando por isso, mas a gente viu essa importância e o momento de fazer uma emenda no orçamento do ano que vem, né? R$ 72 mil, que daria R$ 6 mil para o ano que vem, iniciar os programas de castração aí. Temos lutado com os demais vereadores aqui, tantos requerimentos, ofícios, reuniões, até indicativos de projeto nessa questão da castração dos animais aí de rua, também e o controle dos zoonoses aqui, importante para o nosso município, sabendo que não é só uma questão de meio ambiente, e também como uma questão de saúde pública. Então, a gente viu a importância de fazer essa emenda. Agradeço muito ao doutor Michael pelo empenho de fazer essa propositura hoje em votação aqui nessa casa. Votação. Emenda modificativa aprovada em primeira votação e discussão. Primeira votação. Emenda modificativa número 2 de 2019 ao projeto de lei número 39 de 2019 do Poder Executivo, que tramita nesta casa sob o número 72 de 2019. Súmula. Acrescenta a emenda parlamentar nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal ao projeto de lei número 39 de 2019 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Vereador Lucas Sena. Em discussão. Votação. Emenda modificativa número 2, aprovada em primeira votação e discussão. Primeira votação. Emenda modificativa número 3 de 2019 do projeto de lei número 39 de 2019 do Poder Executivo, que tramita nessa casa sob o número 72 de 2019. Súmula. Acrescenta a emenda parlamentar nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal ao projeto de lei 39 de 2019 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro 2020 da outras providências. Da vereadora Ana Carolina. Discussão. Votação. Emenda modificativa número 3, aprovada em primeira votação e discussão. Projeto de lei número 72 de 2019. Primeira votação. Estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, do Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Discussão. Junto com as emendas número 1, 2 e 3. Senhor presidente, demais vereadores, pessoal que nos assiste, vou falar rapidinho, até em nome da Comissão Orçamento e Finanças, né, que o Anderson é presidente, eu relator e o Amarildo membro, né. Novamente agradeço muito ao empenho do Dr. Michael, do jurídico, também em parceria, né, Anderson, não posso deixar de falar com o jurídico da Câmara, da Prefeitura Municipal, sobre orçamento. Debatemos aí as 3 sessões, né, para emenda, tanto é que teve as emendas, onde antes nunca foi feito, sempre tinha, vamos falar assim, um outro tipo de emenda que nunca era executada. Essa dá para ser, pode ser e é legalmente executada. A Prefeitura tem uma alteração, isso a gente fala porque a gente é transparente e gosta de trabalhar com isso aqui, principalmente nessa legislatura de agora. Em 2018 tivemos um gasto
155.645.608 centavos. Esse ano passou, para o ano que vem, né, está passando para 160.870.442,24 centavos, um aumento de 5.600.000. Vimos ali nas discussões, não só da redação do Orçamento e Finanças, mas também da Comissão de Redação, né, em qual eu presido, a diferença de todas as secretarias, né? Vamos se falar ali, deixa eu colocar uma das mais importantes, a educação, né, se manteve o mesmo valor, só abaixou, teve uma diferença diminuindo 35.000. A saúde também, Secretaria de Infraestrutura teve um aumento, né, de R$1.800.000. Outra importante, que nós temos discutido bastante aqui na Câmara, seria a Ordem Pública e Segurança, né, um aumento de R$1.482.000. Até chamamos, uma das reuniões que nós chamamos foi o secretário, discutimos esse aumento, o qual está previsto, acho que Câmara de Monitoramento e concurso público para a Guarda Municipal, né, tendo em vista que hoje tem o trabalho de trânsito, também a quantidade de guardas que nós tínhamos há uns anos atrás e agora diminuindo aí, saiu mais alguns, então tem que fazer essa reposição para a nossa Guarda Municipal, qual a gente sempre está defendendo aqui nessa casa, pelo trabalho grande que eles têm feito em questão da segurança pública no município. Né, os outros orçamentos das outras secretarias se manteve bem parecido, né? Aumentou também R$80.000 no assunto que nós estávamos falando agora aqui, Cléris, que é do esporte, lazer e juventude. Isso a gente acha bem importante que mantenha mesmo, mas teve um orçamento bem parecido com o do ano passado. Então tivemos essas 3 semanas bem discutidas aí, até nós queríamos fazer mais emendas, mas também ficamos limitados a algumas inconstitucionalidades, qual eram feitas há tempos atrás, de fazer as emendas impositivas, né, a qual, a partir do ano que vem, se tudo nós ainda conseguir terminar nesse final de ano, Felipe Anderson, né, a nossa comissão especial de atualização do regimento interno e da lei orgânica, em qual vai dar uma previsão legal para ser executadas as emendas impositivas, a qual nunca foram executadas. Até por questão de inconstitucionalidade, que nossa lei orgânica tinha erros. Até para complementar a fala do vereador Vinícius, presidente, a gente, enquanto presidente de Orçamento e Finanças, a gente é bem tácito em falar, em afirmar que temos no Executivo um prefeito que tem essa flexibilidade em atender as demandas quando elas surgem e elas são pontuais. Por quê? Porque o orçamento nosso público, ele tem um percentual de flexibilidade que o prefeito pode condicionar de uma pasta para outra, de uma secretaria para outra, de um percentual bem confortável, caso exista a necessidade. Frente à confiança que essa Casa de Leis tem na gestão do prefeito Bill. Ele sempre nos ouve, sempre nos escuta quanto às demandas, quando elas surgem ao decorrer do ano. Então, a gente tem essa parceria muito boa e importante. A gente diz que a gente até é um pouco chato com o prefeito, porque a gente está sempre em demanda individual ou coletiva, fazendo com que ele escute ainda mais com força o clamor dos bairros e da rua. Então, todo esse trabalho conjunto, principalmente de justiça e redação, com o presidente o Vinícius e a minha de orçamento e finança, ela está corroborando com esta situação que hoje a gente está fechando o orçamento bem enxuto. É um orçamento que agregou um pouco mais de 5% ou 6% do valor antigo do ano passado, mas que está condizente com o que a gente pode fazer, vista que estamos em tempos ainda de recuperação econômica no país, e não é toda a prefeitura que está andando redonda como a nossa. Tem muita prefeitura aí que está se vendo louco para pagar folha, para estar fazendo investimento, principalmente. A nossa está fazendo, a nossa, se você acompanhar a quantidade de obras do município, a gente vê que estamos caminhando
de forma muito, muito positiva para fechar uma gestão muito, muito bem pontuada, por assim dizer. Então, a Comissão de Orçamento e Finanças está bem satisfeito com o chamado plano orçamentário do ano de 2020. Eu acho que só vale até explicar para as pessoas que assistem, né, do que se trata, embora o Anderson tenha explicado um pouco ali, mas é a receita para o ano que vem, é o que o município pretende gastar para o ano que vem. E as 3 emendas feitas aqui na Câmara, é o único momento que a Câmara pode mexer no orçamento do Executivo, mexer no orçamento da Prefeitura é através dessas emendas. Só que é diferente da emenda impositiva, não sei se diferente, mas funciona basicamente do mesmo jeito. Não significa que o Executivo vai executar esse valor, porque pode ser que não exista esse valor no ano que vem, né? Esses valores que vieram aqui são uma projeção, mas pode ser que arrecade menos, ou pode ser que arrecade mais. Mas se arrecadar menos, não existe a obrigatoriedade do Executivo colocar esses R$72 mil no plano de castração. Assim como da Carol, da placa R$60 mil em placa fotovoltaica, né? Então, nós estamos dando uma sugestão, já destinando o orçamento. Se esse orçamento existir, o Executivo faz. Mas se trata do orçamento do ano que vem, né? O que o município pretende gastar no ano que vem. Ainda, em discussão para finalizar, ainda vale lembrar, né, Felipe Anderson, que além desse orçamento, que é o nosso próprio orçamento, pode vir emendas de deputados, como todos os anos ocorre, né, no qual isso ajuda muito o município. E lembrando que o Anderson falou que a gente se encontra numa economia ainda muito boa do nosso município, né? Temos avançado em todas as áreas, né? Praticamente em todas as áreas temos avançado, e também bom relacionamento com o governo do estado e o governo federal. Sempre está vindo as emendas, né? Tanto para infraestrutura, saúde, educação, esporte também veio, né, Felipe? E acho que ação social, né? Que são os principais. Então, essa boa administração que o prefeito tem vindo, a gente vê que quando a gente quer fazer uma emenda, várias emendas, que seria a nossa vontade, a gente não consegue colocar as emendas porque está muito bem feito o planejamento orçamentário para o ano que vem da Prefeitura. Votação. Projeto de lei aprovado em primeira votação e discussão. Primeira votação, projeto de lei número 77 de 2019. Altera os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e de outras providências, com as emendas parlamentares. Com as emendas. Discussão. Votação. Projeto de lei 77 aprovado em primeira votação. Primeira votação. Projeto de lei número 78, 2019. Altera o plano plurianual para o exercício financeiro 2018-2021. Objeto de lei 521, 2021, de 12 de 2017, da outras providências. Discussão. Votação. Projeto aprovado em primeira votação. Com as emendas. Projeto de lei número 79 de 2019. Primeira votação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à desafetação e a alienação dos bens imóveis públicos que especifica do Poder Executivo. Discussão? Presidente, deixa eu só explicar um pouco, que às vezes as pessoas perguntam o que é o projeto. Assim como o Anderson sempre explica aqui, a gente discute muito nas comissões, né, que são as quarta-feiras, não precisa ter conhecimento. Isso aqui é a desafetação, alienação do terreno da João Trevisan, bem próximo da esquina da minha casa, onde era o antigo módulo policial, a gente sempre usa como referência, e também o terreno na Nilce Terezinha Zanetti, que se encontra atrás da igreja quadrangular, lá em cima, né?
2 terrenos, principalmente esse do Jardim Paulista. Conversei com o prefeito qual que era a intenção. É um terreno de 600 metros quadrados, como é de esquina, ainda perde 5 metros de cada lado, perde muito para a construção, e o prefeito vê que é bom fazer o melhor caminho, né, também junto com o jurídico, é colocar para leilão e para lance de licitação, esses terrenos que se encontram em lugar comercial, né? A prefeitura precisa fazer lá um prédio para uma construção? Precisa. Mas ali no meio já pode fazer o prédio e vai estacionar onde? Não temos mais, né? O prefeito, nós temos conversado e cobrado dele por algumas vezes em fazer o bem, a construção própria da prefeitura para sair de alguns aluguéis que ali no Jardim Paulista tem, que também temos uma área ali próximo do colégio novo, né, do Jardim Paulista e da creche, também em torno do ginásio esporte ali, tem algumas áreas. E tem uma aqui, até tinha uma proposição do Lucas, que é na José Romagnani, com a João Trevisan também, tem uma área ali de 3 terrenos, que também é a ideia do prefeito fazer um centro administrativo ali. Mas só para explicar para vocês que eles são terrenos que se encontram na área comercial e não na área para um trabalho administrativo da prefeitura. Ainda só para complementar, Vinícius, eu acho que é importante também ressaltar que essa venda pode propiciar que um empresário invista ali, fomentando, né, a parte de comércio e arrecadação ainda maior de impostos à prefeitura e gerando empregos também. Então, o comércio ganha com isso e pode estar sendo importante para a geração de novos empregos que ali se encontram. Votação. Projeto de Lei 79, aprovado em primeira votação. Projeto de Lei número 76, 2019, primeira votação, institui a carteira de identificação do autista no âmbito do município de Câmara Grande do Sul e da Altas Providências. Da vereadora Ana Carolina. Discussão. Votação. Projeto aprovado em primeira votação. Projeto de Lei número 68, 2019, segunda votação. Institui a campanha Coração de Mulher no município de Câmara Grande do Sul e da Altas Providências. Da vereadora Ana Carolina. Discussão. Votação. Projeto aprovado em segunda votação. Projeto de Lei número 75, 2019, primeira votação. Esse é o teu. Então, é segunda votação. Do vereador, do vice-presidente Felipe Veiga, institui a Semana Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no município de Campina Grande do Sul e da Altas Providências. Discussão. É um tema que eu tenho tratado com alguma frequência aqui na Câmara, que é o abuso infantil. E, junto com a assessoria jurídica da Câmara, principalmente a doutora Michele, nós criamos uma lei simples. Essa semana já existe a comemoração nacional, nós colocamos a data junto à Semana Nacional, porque eu acho que os municípios menores, como o nosso, têm uma dificuldade para tratar desse assunto. Existe um direcionamento histórico muito baixo para casos de exploração sexual e uma reclamação muito grande, de novo, né? Não é exclusividade dessa gestão, não é exclusividade da gestão do Luiz ou da Nelise, mas as pessoas não encontram amparo para essas situações, principalmente quando a gente fala em escolas, né? E a gente precisa começar a ouvir um pouco mais as crianças nesse sentido, porque existe uma pesquisa e as estatísticas não mentem, né, Anderson? Estatística é estatística. Que só 6% dos casos de relato de crianças que dizem que são abusados, só 6% é algum tipo de invenção da criança. 6%. Os outros 94% a criança está sofrendo algum tipo de abuso. Então não é possível que a gente trate um assunto de tamanha importância com uma frequência tão pequena. Então esse projeto de lei é um projeto de lei, e na sequência a gente está pensando num outro que seria o Programa Municipal de Combate ao Abuso Infantil. Esse é só uma data para lembrar, para alertar, e o próximo projeto de lei será um plano de como
combater o abuso infantil no município, utilizando as várias ferramentas, o apoio do poder do poder executivo, do poder legislativo, do judiciário, de todo mundo que se possa utilizar. Então, mas nesse primeiro momento vai ser só um mecanismo de lembrar que esse é um assunto importante, ele merece ser debatido com mais frequência. Na sequência, nós vamos apresentar o projeto criando o plano de combate ao abuso infantil. Presidente, só para parabenizar Discussão? o vereador Felipe por estar tratando desse tema, o qual a gente é companheiro na discussão e fortalece que a gente que vem da educação e trata a educação tanto no âmbito estadual como também acompanha casos no municipal, aonde que a primeira chegada desse problema, o momento aonde que ele aflora com muita força é na educação. É ali para a supervisora, para a diretora, para a professora que ele surge. Então, talvez intensificar ferramentas de apoio a essas instituições, Felipe, nesse projeto teu de programa, talvez, de alguma maneira, em paralelo, que eu acredito muito que poderíamos chamar muito o judiciário para fazer parte, que seria um primeiro momento muito crucial, aonde que, ele consiga dar um direcionamento para solucionar, acho que boa parte deste problema, e depois o acompanhamento, que eu acho que uma grande pauta para qualquer gestor municipal a nível estadual, que é o amparo psicológico do profissional, do psicólogo nas instituições, ou com mais força, porque, Felipe, eu não sei se você tem uma noção, mas eu posso afirmar com muita claridade que pelo menos 10% de toda a educação, de todos os alunos, 10% tem problemas sérios, graves, para tratamento de acompanhamento psicológico. Nós estamos numa era muito difícil, aonde que, vou pegar de referência a minha escola, ela se depara quase todo dia com uma criança com dificuldade de trato na escola por conta da fragilidade psicológica que está enfrentando algum problema ou alguma situação. E, infelizmente, ainda o poder público não consegue absorver, a escola, a instituição, a própria secretaria não consegue absorver tamanha demanda. Eu acredito que hoje, por baixo 10%, o qual a gente vê o quão é importante um projeto ou uma chamada de discussão como esse que você está apresentando nessa Casa de Leis, e apoiamos que prospere num resultado muito favorável. Finalizando, presidente, eu parabenizo o Felipe por este tão importante projeto. Eu acho que também, complementando o que o Anderson falou, no ano de, se eu não estou enganado, perto do ano do final do primeiro ano do nosso mandato, 2017, fizemos um levantamento junto com as escolas municipais e estadual, com um número próximo, se eu não estou enganado, 1.073 alunos, adolescentes, crianças, com um problema de déficit de atenção, com vários outros problemas. E eu deixo uma pergunta, alguma das crianças lá que tem esse problema, ele teve algum problema em casa, em algum lugar, contra o abuso, contra alguma coisa parecida? Sempre fica essa pergunta na nossa cabeça, a gente não consegue finalizar. Lembrando disso também, a gente não pode deixar de citar e parabenizar o trabalho que o nosso Conselho Tutelar vem fazendo sério, A gente sabe que são muitas as barreiras que eles encontram sempre para poder resolver os problemas, Mas toda ação que é colocada, tanto em projeto de lei quanto política pública e ação, que é uma das bandeiras que você leva, que a gente acompanha aqui nessa casa, contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Sem falar no outro assunto que é bem parecido também, que é contra a mulher, que é uma bandeira também levantada aqui. Votação. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Nosso vice-presidente pediu para se retirar devido ao compromisso.
Está liberado. O vereador Vinícius Ferreira irá homenagear o núcleo de costura Eli Martins da Rosa, representada pela senhora Maria Salete da Rosa Berlanda. Boa noite a todos, agora principalmente essas moças, né? Essas amigas que aqui estão, que eu conheço bem, posso falar em meu nome, em nome do Adilson, do seu Bruno, né? Pelo brilhante projeto que vocês têm prestado, de serviços prestados ao município, né? Deixa eu ler o projeto rapidinho, dona Salete, te pegamos de surpresa, você não sabia disso, mas quando uma surpresa é muito boa assim, nós desse o recado que o que nós ia fazer ia perder a graça. Então a gente queria, peço desculpas em meu nome e também da sua família que sabia e não pôde te contar, né? Tava até com gripe, não poderia vir na sessão. Obrigado pelo esforço. Viu como eu sei de tudo? Eu vou ler rapidinho o projeto e agradeço pela votação unânime de todos os vereadores quando apresentado o texto, o projeto aqui na casa. Moção de aplauso ao núcleo de costura Eli Martins da Rosa, representado pela senhora Maria Salete da Rosa Berlanda. Também, quando eu falo representado pela dona Salete, sai em nome de todas vocês que lá fazem o trabalho voluntário. A presente homenagem visa reconhecer e agradecer a representatividade do município a serviços prestados pelo núcleo Eli Martins da Rosa. O núcleo, que leva o nome da mãe da fundadora Maria Salete da Rosa Berlanda, é uma organização voluntária e sem fins lucrativos. E atualmente conta com 12 costureiras. Aumentou, diminuiu? É sempre a média de 12, né? Eles realizam em parceria com a Prefeitura Municipal, um projeto denominado Nasci em Campina, que prevê a doação de um enxoval de bebê para mães carentes que não possuem condições de arcar com os custos e atendem em torno de 200 famílias por ano, todas carentes. O projeto era de março, deve estar aumentando. Quantos estão hoje? Mais de 20 mães por mês, né? Então já passou dos 200 por ano. Salete, que também é coordenadora geral do núcleo, é natural de uma pequena cidade do interior de Santa Catarina. Ela, juntamente com a família, se mudou para Campina nos anos de 80, bem no ano que eu nasci. Viu que sorte? E então Salete começou a trabalhar como enfermeira no Hospital Gilena Caron, onde trabalhou por 23 anos. Ela está aposentada há 5 anos e hoje se dedica à família, ao núcleo e à paróquia Santuário Nossa Senhora de Fátima. As costureiras são, me corrija se eu estiver errado, Clarice, Terezinha, Verônica, Angelina, Ivonete, Nina, Nilza, Nancy, Fátima, Sônia e Josemara, além da coordenadora Salete. É isso, né? O núcleo agracia uma parcela necessitada da população e realiza um trabalho exemplar no município e por isso a homenagem se faz justa. Resolvi fazer porque desde quando o seu Bruno estava aqui nessa casa, hoje o Adilson, né, conhece bem o projeto. É uma homenagem que eu faço com muita vontade para vocês, pelo que vocês fizeram até em menção à sua mãe, né, que começou esse projeto lá atrás, e pelo empenho que vocês fazem, porque é tudo voluntário, todo o empresário ajuda, o amigo ajuda, faz o café, se matam para fazer um café o ano lá para arrecadar recursos, né? Vocês trouxeram algum enxoval aí ou não? Foi de surpresa, né? Mas tudo bem, o povo conhece que a gente sempre tem falado isso. Então, resolvi fazer essa homenagem em dedicação do que vocês fazem por essas famílias carentes. Só para explicar bem rapidinho, quando tem uma família carente, vamos dar um do exemplo, que é no Hospital Caron, eles nem informam, vocês mesmos vão atrás, né? Se tem a família carente, vocês já disponibilizam o kit com a sacola, né, do Hospital Gilena Caron, que vem lá o kitzinho para o neném, né? Que vem material de higiene, a roupinha, fraldas, acho que é isso, né? E o sabonete. Antigamente nós falávamos coeiro. Hoje é uma mantinha, né? É um kit completo que vocês fazem, né? Também vale destacar que, acho que na penitenciária, né? Na feminina, vocês também fazem esse trabalho, né?
Então, as pessoas ligar também, principalmente as carentes, ligam solicitando, ou vocês levam ou vão lá buscar, né? Então, eu parabenizo, porque para fazer um trabalho voluntário assim não é nada fácil, né? Eu sei porque a gente fala em nome também da PAI, que a gente faz esse trabalho voluntário, não é fácil, ainda mais vocês lá. E eu tenho que também dar parabéns para o marido de todas vocês, né, por sempre estar apoiando. Nunca vi eles ficar longe do projeto, né? Isso não é fácil pelo envolvimento não só da sua família, que é uma família grande, e da sua segunda família, que são os voluntários e os amigos que lá ajudam. Então, eu parabenizo, Salete, por sempre estar à disposição, né, pelo trabalho social também que você faz, fora isso no Hospital Caron, né, que é bem dignificante. E também vejo que minha mãe, quando fala no teu nome lá, ela fala, não, eu vou porque aquele pessoal lá, a gente tem que estar sempre ajudando, que eles precisam de muita ajuda. Então, parabenizo pela dedicação que vocês sempre estão fazendo, e principalmente levando o nome do nosso município. Então, eu peço que venha aqui na frente para receber a homenagem. Quer tirar uma foto? Pode. Eu quero agradecer muito, porque isso aí vem de família, né? Eu sempre agradeço a minha mãe, porque isso aí vem de casa. Sempre se fala que os educadores são a família, né? Se os pais educarem, cria a família educada. Então, graças a Deus, eu fui numa família muito educada, muito abraçando a população. Não eram políticos, mas eram de família boas. E família carente também. Não é uma família muito pobre, nós mas sempre tinha alguma coisa para partilhar com as famílias. Principalmente com as mães e os doentes, que a gente morava num lugar que a população vinha e pegava ônibus ali naquela época. E a gente se criou vendo isso. E daí minha mãe ficou viúva, com 4 filhos pequenos, né? Nós somos em 10 irmãos, mas 4, quando o pai faleceu, era bem pequenininha. E graças a Deus que na Campina Grande do Sul a gente conseguiu que ela ganhasse uma bonificação para essas crianças. E são todos campinenses hoje, né? Trabalham todos aqui no município. E, graças a Deus, tenho meus filhos, que são todos morando aqui e trabalham todos na sociedade do município. E eu me aposentei, nova ainda, que eu digo que eu queria ficar velhinha de cabelo branco, né, que meus cabelos não ficam brancos, né, mas, trabalhando na enfermagem, mas não deu, né? Infelizmente, eu tive que me afastar. Pensei que era o fim, mas nunca a gente pode pensar que é o fim. Sempre existe um começo. E eu abracei a causa de cuidar dos doentes, fora do hospital, dentro do hospital, e surgiu o projeto, que a gente via as mães carentes sair do hospital com um pedaço de lençol velho do hospital, né? Foi onde a gente enxergou essa possibilidade de fazer um enxoval, que hoje não sai mais assim, sai num lindo, maravilhoso enxoval, né? E pensando que ontem foi o Dia Internacional do Mundo do Pobre, que não é só aquele pobre que sai sem uma roupinha, sai sem alguma coisa, às vezes é pobre aqui, né? Eu sou pobre, mas não de espírito. Graças a Deus, a gente mantém a família bem e ainda sobra esse pouquinho para a gente fazer esse apoio às pessoas necessitadas. E é isso que eu tenho a dizer para vocês, que quero continuar e com o apoio de vocês, que estão aqui, né? Graças a Deus, é a vida. Obrigado.
Passamos para explicações pessoais. Com a palavra o vereador Cleverson. Boa noite mais uma vez. Como a gente sempre fala, nada do que está ruim que possa ficar pior um pouco, né? Então, Correio do Jardim Paulista. Agora, a parte operacional vem lá do Guaraituba de Colombo. Então, quem tem uma carta registrada, o carteiro passa na sua casa, você não está. Daí você ia até a agência do Correio, poderia pegar a carta. Agora, essa carta vai estar lá no município de Colombo, lá no Guaraituba. Em 4 Barras, vem de Piraquara. E agora Campina vem do Guaraituba. E provavelmente, para frente, vem até o fechamento da agência do Correio do Jardim Paulista. Tinha agência aqui na sede, fecharam. O prefeito correu atrás, conseguiu abrir um posto, mas hoje nós não conseguimos nem postar uma carta, só receber. Então, daqui a pouco vão falar, os vereadores não tomaram providência, o prefeito? Não são normas que cabem a vereador ou ao prefeito, são normas do Correio. E daí, quando eu falo lá de privatização, o pessoal acha que tem a ver com política. Não, tem serviço que não dá certo, mas tem que ser privatizado. Isso aconteceu no presidente Lula, presidente Fernando Henrique, Bolsonaro, todos os presidentes acharam que o que não serve tem que se privatizar. Ninguém quer que seja mandado aí milhares de pessoas embora, pode até readaptar essas pessoas aí para a nova empresa que ganhar, mas acho que esse é o caminho. O jeito que está indo, daqui uns dias não tem mais Correio no Jardim Paulista. Então, está complicado. Amanhã, dia 19, às 14 horas, tem a licitação para o Castramóvel, mas, segundo o vereador Vinícius, não teve empresa. Pode ser que apareça amanhã ali, porque deveria ter já se cadastrado. Então, em 2017, o deputado Osmar Bertoldi destinou 125 mil para o município. Nós estamos em 2019. Então, acredito que quando o cachorro tiver título de eleitor, as coisas vão ser melhor para a vida deles. Vereador Silon. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de parabenizá-lo, Vinícius, pelo projeto, pela homenagem. Eu achei fantástico. Eu conheço um pouco da história da dona Salete, do tempo que ela trabalhou no hospital, por conta dos meus parentes, que também acabaram já precisando dos cuidados. E dizer que fico muito feliz de saber que a senhora achou um caminho depois da aposentadoria, e um caminho que faz tanto pelas pessoas que necessitam, né? Agradecer às senhoras também que compõem o núcleo, né? E dizer para as senhoras que a gente está à disposição sempre, né? Que orgulho, hein, Paloma? Um abraço a todos, boa noite. Uma parte, não, Pode ser. me desculpe, as mulheres costureiras, parabéns a vocês pelo serviço, pela história que a senhora contou, que vem de mãe, e, como diz, a fruta não cai longe do pé, né? E acredito que outras gerações seguem o mesmo exemplo. E feliz de quem tem a senhora como amiga e pode se espelhar, que está aí o grupo. Parabéns ao nobre vereador Vinícius pela homenagem. E me perdoe que eu não ter passado batida, não dava parabéns para vocês. Vereador Lucas. Quero saudar a todos que estão aqui conosco, parabenizar a Salete, toda a sua equipe, toda a sua família. A Salete trabalhou junto com a Eliane, minha esposa, lá no hospital. Ela ainda está lá e foram colegas eficientes e de muito carinho com a população. Só por isso já merece uma honraria, já merece ser homenageada, porém, esse trabalho voluntário muito bacana. Parabéns a você, Salete, e toda a tua equipe. A gente fica feliz que tem pessoas que nem você em nossa cidade, dando apoio a quem precisa. Também quero parabenizar as equipes. Ontem foi a final do campeonato da Campinense, né? Então eu não tive presente, mas a gente sabe que todas as equipes envolvidas fizeram um campeonato muito bacana, ontem com muitas famílias no campo. Isso é difícil de ver, então a gente fica feliz por isso. E parabenizar, né, a equipe do Rosário, a equipe também do Fox, que foram para a final. Enfim, parabenizar a todos por esse grande evento e que trouxe muita alegria aí nas competições no nosso município. Também quero ressaltar que hoje estamos recebendo, a equipe da Prefeitura está lá no Palácio, em Curitiba, recebendo uma retroescavadeira que foi destinado para o nosso município através do deputado federal Luciano Dutti. Então a gente agradece o deputado
e com certeza na próxima semana estará aí exposta aqui na frente da Câmara para a gente estar passando para os munícipes essa conquista nossa. E quero agradecer, eu quero avisar aqui, convidar o pessoal que no dia 7 e 8 nós temos aí uma feira na Associação Cazuco Acamini. Então ela está convidando o pessoal que queira comprar os produtos do Paraguai, que o doutor Otacílio conseguiu junto à Receita Federal, um lote de produtos do Paraguai. Então teremos aí uma feira dia 7 e 8 de dezembro no Espaço Cazuco aqui em cima. O pessoal que tem interesse em fazer umas compras aí, compra de Natal, por favor, chega nessa data lá, que teremos lá então essa feira. E agradecer a todos, desejar a todos uma excelente semana e fiquem com Deus. Vereador Anderson. Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem da rede social e do plenário. Agradecer a presença e a vinda de todos aqui nessa Casa de Leis, acompanhando essa sessão e muitas vezes pelo Facebook, dando sugestões e opinando quanto à nossa conduta aqui nessa Casa de Leis. É importante essa interatividade, porque ela nos faz refletir e analisar a importância de cada uma sugestão e opinião que é dada, tanto pelas redes sociais, como também aqui do plenário. Eu vou deixar aqui mais, assim, vivo a ideia do voto contrário ao projeto, ao indicativo de projeto, Cleverson, porque às vezes as pessoas podem entender que o vereador é contrário à economicidade. E eu sou um defensor nessa casa, a longa data, da economicidade, tanto nessa Casa de Leis, como também no município. Embora entenda que a Secretaria de Esporte é um pilar importante hoje na gestão, ela tem trazido os bons frutos, e ainda faço um apelo, se tiver a possibilidade de uma emenda supressiva, que ainda é possível, de segunda votação, sou a favor da absorção das outras duas secretarias, o qual acho que podem ser departamentos. Mas a secretaria é uma reivindicação muito grande, porque além da educação, eu sou oriundo do esporte. Quando a gente fala em educação só familiar, como a senhora Salete lembrou, junto da minha educação familiar, a educação esportiva me fez um menino muito mais educado, muito mais compreensivo às regras. Fui praticante de judô, fui praticante do bom futebol, onde que tinha regras, onde que o esporte tem trazido sempre na minha vida um núcleo de amizades gigantesco, e me formou um ser humano mais completo. Então eu acho que a secretaria, quando tem o seu condutor, que é o secretário, com uma possibilidade maior de trabalho, ela vai trazer avanços maiores. Fico preocupado com a Secretaria de Educação, que atende uma das maiores quantidades de profissionais do nosso município, né, em termos administrativos, junto com todos os CMEs e escolas. Tomar conta da questão esportiva, eu acho que, de certa forma, é um problema, porque, tendo ou não, mesmo o chefe de departamento, ele vai ter que se reportar à questão do secretário para o aval final. Mas, questão administrativa, espero que a gente consiga sanar e criar o que a população espera da gente, que é um trabalho legislativo em busca do trabalho de qualidade e de forma econômica, na maioria das vezes. E tudo que se falar em economicidade, serei sempre, e que não perca a qualidade, serei sempre colaborativo nessa área. Vou parabenizar também a senhora Salete, a toda a família, ao núcleo de costura, a todas as colaboradoras lá. Essa mensagem, senhora Salete, do aprendizado familiar é uma conduta que nos alegra e que deveria ser multiplicado cada vez mais essa situação no nosso contexto, porque ela está se perdendo um pouco, né? Essa questão de você ver a educação familiar como uma distribuição de bons sentimentos, de atuação coletiva em prol dos menos favorecidos. Então, parabéns, a gente fica alegre que esse reconhecimento, e parabéns, vereador Vinícius, pela lembrança e pela moção, que isso
nessa Casa de Leis, faça com que outras senhoras Saletes adentrem a questão do projeto ou criem outros projetos para estar multiplicando essa corrente do bem, esse sentimento muito positivo, assim, que a gente, infelizmente, o poder público que deveria abraçar mais essas causas ainda sente muita dificuldade em agir na totalidade, fazendo com que precise de uma senhora Salete, da família, de colaboradores, para que elas sejam abraçadas. Para fechar, voltando à questão do esporte, eu também queria parabenizar a própria Secretaria de Esportes, na pessoa do secretário Elton, e parabenizando o secretário Elton, os demais funcionários da Secretaria, que trabalharam nesse campeonato que alguns pensam assim, nossa, mas o vereador dando importância a um campeonato de futebol. Se você acompanhar a dinâmica desse campeonato, você vai ver quantas famílias estão envolvidas nesta dinâmica desse simples campeonato que reúne muitas famílias. E tudo, quando a gente viu que ao final desse domingo aconteceu algo assim que poucas vezes eu vi no município, duas torcidas, dois times co-irmãos que fizeram uma disputa tão bonita, tão elegante, tão digna de respeito um para com o outro, que quem se fizesse campeão nesse domingo estaria assim muito bem representado no nosso município. Então, parabéns, que o esporte seja isso que a gente viu nesse final de semana, que todos ganhem com isso, porque vendo a dinâmica disso, nos motiva a procurar outros momentos, não só no futebol, mas em outros esportes, que eu ainda entendo que é dos caminhos principais para o contraturno escolar, que vai abraçar o filho ou a filha que não tem onde ficar depois do período escolar. Eu lembro muito bem da minha infância, antes de vir para Campina, eu era um menino que ou ficava no campinho de futebol ou ficava em casa assistindo televisão. Eu não tinha outro recurso, né? Então, muitas vezes eu ia para o campinho de futebol e isso fez criar a dinâmica de muita amizade, de muito bem-querer por esportes. Então, a criança que está ali trabalhando no esporte, seja em qualquer atividade esportiva, ela vai estar sendo protegida aos olhos de um bom profissional, aos olhos de muitas crianças, num contato muito positivo para que ela se torne uma pessoa de bem. Então, parabéns ao secretário Elton, parabéns ao prefeito Bill, que estava presente, e ficou muito maravilhado também com a final em si. No mais, desejar a todos uma boa semana e um bom retorno para suas casas. Vereador Adilson. Boa noite a todos aqui no plenário, aos que nos assistem pelas redes sociais. Só comentando sobre o meu requerimento, sobre a unidade de saúde da Canelinha. Teve várias reclamações e eu tive lá, presenciei, dá a impressão de que um prédio público abandonado. Então, eu gostaria que o prefeito desse uma atenção lá. Também parabenizar a senhora Salete. Quando eu vim a esta casa, eu procurei, daí o nobre vereador Vinícius já tinha a proposição dessa menção honrosa, de aplauso, mas a senhora é merecedora, a gente já conhece do seu trabalho. Parabenizando a senhora, parabenizo toda a sua equipe e a sua família, tá bom? Agradecer a todos e desejar a todos uma boa semana e que Deus nos abençoe. Segundo secretário Amarildo. Boa noite, senhoras e senhores, o público presente. Gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Vinícius, a homenagem à dona Salete e toda a sua equipe. Estão de parabéns pelo trabalho prestado às famílias que necessitam. Quero agradecer ao prefeito Bill Zanetti por atender ao ofício de minha autoria, obstruindo a travessia da trincheira, liberando acesso pela Leonardo Francischelli, dando acesso aos bairros Jardim Paulista, João Olímpio e demais. E desejo uma ótima semana a todos. Primeiro secretário Vinícius. Boa noite novamente. Mais uma vez, parabenizo
esqueci de citar o nome aqui da Paloma, né, e da Sônia, as filhas, por vocês sempre estarem junto. E a base de tudo mesmo, vocês como uma família exemplar, é o que vocês têm feito no trabalho social, vamos falar assim, social de vocês lá. Reforçando aqui, sem fins lucrativos. Né? Não é fácil tocar um projeto assim. Obrigado aos vereadores também pela votação, novamente falando unânime do projeto, quando propus aqui na casa. E parabenizo mais uma vez pelo belo trabalho que você sempre faz lá, Salete. E deixo um abraço a todos da família e aos voluntários lá. Também quero aqui parabenizar o Fox e o Rosário, né, que fizeram a final da série do Campeonato Campinense Série A. Né? Esse ano, Anderson teve a Série A e volta da Série B. Né? Parabenizo o prefeito, o secretário Elton, toda a equipe pela dedicação e o trâmite inteiro do processo do campeonato, que não era fácil. É um gasto, vamos falar assim, grande, né, Anderson, por manter um campeonato, não é fácil, mas nós com boas estruturas aí dos campos, sabemos que, vamos dar um exemplo, o Jardim Paulista tem que melhorar muito, né, mas é um campo que a gente tem lá, eu acho que até um dos mais antigos do município, que precisa melhorar, é uma também reivindicação que a gente tem lutado para levar também uma melhor qualidade nos campeonatos. Quero destacar aqui também, Anderson, a importância no dia, agora me fugiu a data, mas no dia do arbitral, né, dos campeonatos, que foi lá na Praça Céu, com todos os times, com o secretário. Eu acho que você estava em aula, né, e eu estava com o vereador Geraldo Vaquinha lá. Seria um campeonato de 2 grupos, né, tanto na Série A quanto na B, e teve uma reivindicação grande por parte de 90% dos times de fazer todos contra todos para ter um campeonato maior. Na mesma hora entramos em contato com o prefeito Bill, né, eu junto com o secretário Elton, e fizemos essa reivindicação para fazer todos contra todos, e foi aonde eu discutei até agora, não sei se você pode confirmar também, um dos melhores campeonatos que Campina teve, por dar essa oportunidade de todos contra todos, dar uma oportunidade grande, né? Então, parabenizo também o Fox ontem por vice-campeão, e o Rosário no grande jogo, né, que teve ontem pela Série A, lembrando aqui, sem brigas, sem desavenças, né, um campeonato muito bem organizado, levando o nome de Campina novamente aí. Para terminar, né, a gente é questionado aqui por tantas coisas, até mesmo na questão de transparência, mas a gente sempre tem que estar falando, Anderson, vereadores, porque às vezes as pessoas não têm informação. Né? Hoje mesmo fui questionado como que está essa leva dos lotes de asfalto, Amarildo, né, que com as 20 ruas, 20, né, Cleverson? Com as 20 ruas contempladas, né, no dia 7 de novembro foi publicado no Diário Oficial, o edital de concorrência número 3, né, com 3 lotes. Né, um lote lá que vai contemplar a Vila Chacrinhas e Jardim Joana Olímpia, com 7 quilômetros e 692 mil metros quadrados. O lote 2, Chacrinhas também com Jardim Nesita, mais 8.095 metros quadrados. E o lote 3, Jardim Graciosa, com 9.383 metros quadrados. É uma grande leva de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9 ruas, né? Falando bem rapidinho aqui. Anselmo Ferrarini, Felipe Abinoski, Vila Tonetti, Antônio Colleri. Agora acabei de sendo mencionado aqui nas redes sociais a Rua Iri Martins, né, da Rosa, ali no final do Caíque, que é a Joana Olímpia. Rua também José Nelson Rosa, Rua Adelina Ferreira, Rua Vereador Natal Ferrarini e Rua Mário Perboni. Né, tem mais algumas ruas ali que vão ser contempladas, mas o trâmite do processo da licitação, qual a gente acompanha sempre aqui na Câmara, não é fácil. Né, todo mundo conhece o processo, é por menor preço. Então, temos acompanhado já essa reivindicação, não só minha, de todos os vereadores aqui, por essas ruas que precisam muito lá de asfalto. Ainda lembrando que, Júnior, acho que a questão da Vila Chacrinhas, ali nem um asfalto existe, né? É um bairro que nem um asfalto tem. Agora, com essa pegada aqui, acho que vai ser todas as, praticamente 3, 4 ruas, né? 3 ruas e meia, vamos falar assim, vai fechar o bairro inteiro, que lá tanto precisa e necessita desse asfalto. Né? Sem mencionar também os outros bairros aí que estão sendo contemplados com esses asfaltos aí. Então, só para dar uma explicação para o pessoal que tem nos cobrado aí. Também aqui, ao vivo, quero mandar um abraço para o nosso amigo Cauê, persistente, aluno do Colégio Bandeirantes, né, presidente do Grêmio Estudantil, tem participado, tem vindo nessa casa, sempre leva informação nossa para os alunos e para a escola, e também da escola
para nós. Quero mandar um abraço para ele, para a família dele, que nos representa bem lá no bairro dele. Deus abençoe e tenham todos uma boa semana. Quero agradecer a presença de todos, parabenizar a dona Salete e o pessoal do núcleo pela atitude e pelo projeto. Parabenizar também o Vinícius pela monção de aplausos, Vinícius. E após o encerramento, convido a todos para virem fazer uma foto com os vereadores aqui na frente. Então, declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores e as pessoas presentes para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 25/11/2019, no horário regimental das 17h30. Boa noite a todos.